E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir duas placas de vídeo que estão muito fortes aí no mercado, principalmente agora em época de Black Friday e tudo mais, e tem muita gente se perguntando qual das duas compram, tá? Até porque são as duas que tem mais aí, a gente vê diretamente, tá? Quais são essas duas placas de vídeo? Eu tenho as duas aqui, a gente vai fazer uma comparação delas hoje para ver qual de fato compensa mais, porque se você talvez pagar um pouquinho a mais, ali uns R$200 a mais, você consiga uma performance maior, ou será que não compensa, né? Estamos falando aqui da GTX 1050 Ti, tem muita gente me perguntando sobre essa placa, muita gente. Volta e meia ela volta aí no mercado, tá? Ela surgiu lá em 2016, 2017 e até agora tá reinando, tá? E outra placa de vídeo que também tem no mercado é a GTX 1650. Esse modelo aqui é o GDDR5, mas tem algumas também que tem um preço legal, que é o GDDR6. Que é na casa dos seus 5 a 8% melhor do que o modelo GDDR5. Então a gente vai conferir qual das duas compensa mais no seu caso, tá? A gente vê preço também e, obviamente, comparação. As duas que eu peguei aqui são um modelo basicamente iguais, né, da PCIe, que é o que eu tenho aqui, tá? E a gente vai conferir, mais uma vez, quais das duas compensam mais. Felipe, qual das duas você acha que compensa mais? Perguntar pro cameraman aí, vamos ver. Não sei. Não sabe? Não sei. Não sabe? Então vamos ver. Então vamos ver o que tem aqui. Primeiramente, a gente vai ter que ver as especificações técnicas das duas. E ver se tem alguma coisa ou mais ou não ali. Qual é melhor, eu sei. Agora, Qual compensar mais, exatamente. A gente tem que fazer uma relação ali para ver de fato qual que é a mais interessante nesse caso, tá? Então eu espero muito seu like aí embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal também caso você não seja inscrito e vamos lá para o vídeo ver a comparação dessas duas placas de vídeo, tanto em configurações e também em jogos e também em trabalho. Vamos lá. A primeira placa de vídeo que a gente vai conferir aqui, jogo rápido, é a GTX 1050 Ti, tá? Olha só, a gente tem basicamente 4 GB de VRAM nesse chip, tá? O que importa de fato em uma placa de vídeo é o chip dela, tá? O resto ali é resto, mas o mais importante é o chip. Então, 4 GB de VRAM, certo? A gente tem memória GDDR5, que é o tipo de memória pelo menos ok para poder começar a rodar jogos legais. Tem uma interface de 128 bits, tá? E também a gente tem 768 CUDA cores, tá? No caso, são os núcleos da placa de vídeo. Tem 48 TMUs e 32 ROPs, tá? São outros tipos de núcleos também que ficam no chip, ok? Então, a 1050 Ti, ela mais uma vez foi lançada aqui, ó, em outubro de 2016. Então é uma placa de vídeo mais antiga, mas que mesmo assim ainda tem no mercado. Ela fica parecida em questão de desempenho, como a gente pode conferir aqui, ó, perto da GTX 770, que também já é uma placa de vídeo antiga, da GTX 590, que é antigona também, da HD 7970, mais uma vez placas antigas, e ela fica perto ali. Qual que é a grande questão nessa placa de vídeo da GTX 1050 Ti? É que o que ela requer de energia é muito importante, tá? Ela requer ali, ó, ela tem um TDP de 75 watts, o que significa que você precisa ter pelo menos uma fonte de 300 watts, 350 para poder suportar ela tranquilamente, tá? E é interessante pelo menos ali uma de 400 para poder suportar seu PC completo, de boa qualidade, tá? Então pelo menos uma fonte de 400 watts, obviamente dependendo do seu processador. Então, em resumo, a 1050 Ti é uma placa antiga que ainda está sendo requentada no mercado. Essas placas aqui são novas, porém elas têm ali, como posso dizer, um requerimento de energia que, mais uma vez, requer aqui um conector de 6 pinos e tudo mais, tá? Na grande maioria dos modelos. É uma placa de vídeo fria, mas que hoje está no mercado. Alguns anúncios mais baratos aqui da 1050 Ti, por exemplo, são de R$1.400 a R$1.600 mais ou menos, como a gente pode conferir aqui, ó. Então esse é o preço dela, de R$1.500 mais ou menos. Esse aqui tá R$1.549. Então a gente vai ver se de fato compensa essa placa aqui por R$1.500 ou a outra agora. A próxima placa a gente acaba conferindo aqui é a GTX 1650 GDDR5, vamos dar uma olhada. Então, Tech Power Up, né, que é o site mais confiável pra gente dar uma olhada aqui nas placas de vídeo, a gente já tem um aumento aqui, ó, de algumas coisas. A memória continua a mesma coisa, a quantidade de memória do VRAM continua a mesma coisa. Aqui já tem um aumento de tanto de CUDA cores, vai para 896, TMUs também, ROPs também. Não, ROPs ele fica normal, tá? Porém, a gente pode conferir que aqui, ó, inclusive, ó, qual que é a resolução que recomenda para jogar, né? Aqui em Full HD, ela é ótima para Full HD, mas que isso de fato ela já não aguenta. E ela fica parecida ali, ó, em desempenho um pouco melhor do que a 1050 Ti. Ela já fica ali parelha entre a RX 470, a RX 570 e tudo mais, tá? A 1050 Ti, ela é 20% pior, né, inferior do que essa 1650. Então,
fique com essa porcentagem na cabeça, ó. 80%, tá vendo aqui? Ó, 80%, e aqui a gente tem 100%, ou seja, a GTX 1050 Ti é 80% da 1650. O TDP continua mesmo, ou seja, ela está entregando mais desempenho com o mesmo TDP, ela está consumindo a mesma coisa, e a grande maioria dos modelos, galera, a grande maioria dos modelos não tem conector extra de energia, ou seja, só plugar no PCI Express que ela vai funcionar tranquilo. Então tá aí, ela está entregando mais desempenho, tá? Com a mesma quantidade de energia pedida. Outra coisa também, a gente tem outros tipos de GTX 1650, como por exemplo o GDDR6, que vai te entregar mais performance ainda, tá? Mais 5 a 8% também, como a gente tinha falado no começo do vídeo. Hoje a 1650 de GDDR6, ou seja, um pouco melhor ainda do que a gente está mostrando aqui, ela está custando R$ 1.939. Então a diferença das duas é R$ 390, tá? Se você economizar R$ 390, você vai ter basicamente um desempenho a mais. Mas quanto esse a mais? A gente vai testar agora essas duas lado a lado para ver o que vai acontecer. Então, vamos dar uma olhada. Eu fui procurar aqui até a GTX 1650 GDDR5, que é o que a gente está mostrando aqui, e não tem, tá? Não tem mesmo. Então, você vai ter basicamente 8% de performance a mais ali do que a gente tinha falado. Então, são 108% ali, basicamente 105% a mais do que a 1050 Ti. Por 390 de diferença, a gente vai ver se compensa. Vamos lá. Fazendo a porcentagem aqui então. Então, basicamente, ela é 23 a 25% melhor do que a 1050 Ti. Vamos ver de fato qual das duas aqui está compensando. Se você comprou alguma, pode deixar nos comentários aí embaixo, tá? Inclusive, eu vou deixar o link das duas, tá? Na descrição aí para vocês acabarem dando uma olhada se quiserem comprar também. Aí vai de vocês, tá? Então vamos dar uma olhada em testes em jogos. Pode fazer suas apostas aí. Então, pessoal, começando os testes de comparação aqui, a gente vai colocar aqui alguns jogos, como por exemplo o Far Cry New Dawn, que está sendo colocado agora. A gente colocou em Full HD todos os jogos e no alto, ou depende do jogo, né? No Far Cry New Dawn a gente colocou no alto. E a gente pode conferir de fato que teve um ganho bem considerável de performance pro lado da GTX 1650. Então, acima de 60 quadros, no caso, fica realmente bem legal o jogo, bem estável, bem jogável e tudo mais. Então, a gente teve ali basicamente 20 quadros a mais, né? E a gente pode ver também que ela se manteve um pouco mais quente, né? Mas talvez varia bastante por causa de projeto, né? Porém, ela consumiu ali 2 watts a menos, basicamente, né? De média. Então, é isso aí. Confere um pouco como é que ficou no Far Cry New Dawn. Agora no Call of Duty Warzone a gente colocou em Full HD também no baixo ali, né, médio de gráfico, no caso normal. Ficou mais bonito até na GTX 1650, pelo que eu percebi. Porém, teve basicamente a mesma coisa no Far Cry New Dawn. 15 quadros por segundo a mais, dependendo do cenário ali, né. Teve uma média considerável maior ali de 20 quadros. E também consumo de 1 a 2 watts a menos, porém a GTX 1650 esquentou um pouco mais, tá? Apenas isso. Próximo game parecido ali, né, com o Warzone, no caso, CSGO. A gente também colocou um mapa benchmark e ficou na casa aí dos seus 40 quadros por segundo a mais para GTX 1650, né? A gente pode conferir que de fato um pouco a mais de núcleos, um pouco a mais de clock faz a diferença. O projeto um pouco mais novo, né, faz a diferença. E também o VRAM não utilizou tanto assim como a 1050 Ti em todos os casos. A gente pode conferir isso aí também. Então, você pode dar uma olhada, de fato, como é que tá no CSGO e o ganho também de performance que a gente teve. Age of Empires no Full HD aqui em médio, a gente pode conferir que ficou na casa aí dos seus 70 quadros por segundo na 1650 e na 1050 Ti 50 quadros, né, 50, 55. Então, ou seja, mais uma vez se repetiu aqui, 20 quadros por segundo a mais ali para 1650. Aqui, no topo dessa colina, o destino da Inglaterra seria decidido. Aqui no próximo jogo, então, icônico e clássico GTA V, a gente colocou em modo benchmark e, surpreendentemente, a gente teve basicamente o mesmo resultado aqui, tá? Então, por exemplo, nesse jogo aqui, o que compensaria mais seria uma 1050 Ti. Por quê? Porque o GTA V ele é muito otimizado para drivers da Nvidia. Então, obviamente, ele vai entregar mais quadros. Só que assim, você tem que contar com todos os jogos que você vai jogar, não só com um apenas, né? GTA V, obviamente, é um jogo e tal, bacana, mas se você joga ele, você tem que considerar os outros que você joga também, não apenas ele. E é isso, tá? Aqui tá compensando mais a 1050 Ti, mas nos outros jogos a gente pode conferir que o resultado é um pouco diferente.
pessoal, a gente pode conferir o comparativo ali também, alguma coisa sobre preços. Aí você me pergunta, Bruno, qual que vale mais a pena das duas? Basicamente, as duas são placas de vídeo boas, não vou falar que a 1050 Ti é horrível, né? Mas poderia ser interessante um preço melhor nela, né? Só que o que acontece? Quando a gente tem placas de entrada como a RX 550, GT 1030, GTX 750 Ti custando R$1.000, essa aqui é melhor que as outras, que essas aí que eu citei. Então, normalmente ela vai ser mais cara também. Infelizmente, tá assim, mais uma vez, eu quero reiterar isso aqui. Não existe placa que vale a pena hoje, tá tudo muito caro. Só que tem gente querendo placa de vídeo. Eu sei que se você entrou nesse vídeo, talvez você queira uma placa de vídeo, cara. Então, quero aqui falar minha opinião, qual que é a melhor opção para hoje, tá? Então, assim, minha visão, você vai investir basicamente R$1.500, por exemplo, você vai investir R$1.500 numa 1050 Ti, cara. Você paga R$300 a mais para você ter 25 a 30% a mais de performance numa 1650, que eu acho mais viável, tá? Então, é muito mais interessante, na minha opinião, uma 1650. Você vai ter um fôlego a mais até para novos jogos, por exemplo, né? Então, jogos mais pesados e mais atuais, jogos que vão lançar, você já vai ter um fôlego a mais, né? 30% de desempenho de fato faz diferença, né? 25, 30. Então, é isso. Até porque, cara, a GTX 1050 Ti já deu o tempo dela, cara. Já foi. É igual, sei lá, cara, a 750 Ti, por exemplo. Hoje você encontra a 750 Ti, que foi lançada em 2014, por R$800, R$900 mais ou menos. Não tem, cara, não tem. Aqui a gente já vai ter basicamente na 1650 uma tecnologia mais nova e é isso aí, tá? Pelas contas que eu fiz ali, você vai pagar 15% a mais, 15% a mais nela para você poder ter 25% a mais desempenho, ou seja, você está pagando a menos para ter desempenho a mais. Então, essa daqui é a melhor opção, na minha opinião. Obviamente, né? Essa aqui é uma opção, mas não é uma boa opção. Eu vou deixar o link das duas na descrição e você decide qual você quer, tá? Minha opinião, essa aqui vale mais a pena, ok? E é interessante a gente ver, porque tem gente que pergunta, Bruno, será que vale o upgrade? Eu tenho uma 1050 Ti, vale o upgrade? Na minha opinião, vale, se você vender a 1050 Ti por um preço ok, né? Mas tudo bem, é isso, vai de cada um, tá? Então é isso, nosso curso também segue na descrição do vídeo com 25% de desconto, Black 25 é o cupom, eu vou deixar o link na descrição. E são as últimas vagas, vai encerrar esse mês aí, junto com a Black Friday e tudo mais. Então aproveite e seja aluno do nosso curso de montagem, para você poder aprender de fato como funciona o computador, montar seu próprio computador e até ganhar um dinheiro com isso, quem sabe, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. Ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, até lá!